Efésios 1,18 diz assim: Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da glória e da gloriosa herança dele nos santos. Deus quer que tenhamos olhos em nosso coração para enxergarmos essas coisas maravilhosas que Ele nos deu. Esperança, isso é uma coisa linda. Este é o seu programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Todos os dias às 6 da manhã estamos aqui, ele repete às 3 da manhã do outro dia. E muita gente assiste, nós temos muita gente assistindo. Também temos aqueles que nos acompanham pelo NT Play, privilégio ter você no NT Play, e há outros programas ali também para você acompanhar. E aqueles que já fazem parte da nossa família do Reavivados por Sua Palavra NT, o nosso canal no YouTube. Vá lá, se inscreva, temos mais de 182 mil pessoas inscritas e pessoas espalhando aí com o link para muitos amigos. Faça isso também. E não esqueça de dar o seu like. Muito importante você dar o seu like ali. Por que é importante? Porque as pessoas vão ver que realmente a Bíblia funciona. Você leu, gostou? Dá lá o seu like. É importante. As pessoas fazem isso para coisas tão tolas, tão sem propósito. Vamos fazer com que a Bíblia chame a atenção das pessoas, tá bem? Então vai lá, se inscreva no nosso canal e compartilhe a palavra. É um prazer ter você aqui com a gente, não é? Nós temos todos os dias aqui esse encontro. Quero mandar um abraço também para algumas pessoas. No próximo bloco eu vou mandar esses abraços queridos. Vamos dar uma olhadinha no capítulo 28, porque hoje vamos falar sobre o 29. Isaías 28 fala de Samaria, fala de Jerusalém, fala também do Egito, fala um pouquinho do Egito e traz uma parábola no final. Fala sobre o sofrimento de Israel, chama-o de Efraim, não é? A cidade da colina, e é o primeiro ai dessa série do 28 ao 33. Então, ai da soberba coroa dos bêbados de Efraim. E depois Deus diz assim: eu vou ser a coroa. Vocês estragaram tudo. Por que bêbados? Bêbados porque eles seguiam outros deuses, estavam embriagados com outros deuses. E também usavam da bebida. Plantavam num bonito e formoso, fértil vale. Não é? Fabricavam o vinho e ali bebiam e se satisfaziam desta forma. O Reino do Norte se perdeu completamente, né? Deus mandava ali os profetas constantemente, mas os reis não queriam saber nada. Nós tivemos alguns bons reis ali, Jeroboão II, por exemplo, que teve um desenvolvimento bastante grande, que essa cidade foi construída aí por seu tempo, mas alguns reis muito fracos em todos os sentidos, Então, embora houvesse um vale muito fértil, ele era usado para uma coisa muito ruim, né? Para o fabrico do vinho que embebedava as pessoas e que as tiravam do caminho do Senhor. Então veio um homem, diz aqui, Salmanaser, quinto, ano 722, um cerco de 3 anos, a cidade ficou sem nada, acabada. Foi fácil para eles invadirem a cidade depois desse período todo. E aí trocaram as pessoas, tiraram essa linhagem judaica, as 10 tribos se dissolveram, por isso que os samaritanos não eram bem vistos aí. Mas aí temos a restauração, temos também uma palavra dura para Jerusalém, que também usava do vinho, também adorou outros deuses. O único rei que não adorou nenhum outro deus foi Davi. Todos os outros adoraram mais de um deus. Olha que absurdo. Então, Jerusalém vomitava na mesa, era tudo imundo, aqui, diz aqui a palavra, né? E vocês querem aprender? Vamos usar a linguagem infantil então para vocês aprenderem. E aí vem uma palavra sobre o Egito também, a vossa aliança com a morte. O deus Osíris era o deus da morte, né? Então não adianta você se apoiar no Egito, se apoie em mim, eu sou o seu Senhor. E aí faz aqui conta uma parábola, né? Que Deus ele tem o seu tempo certo para plantar. Deus tem o seu tempo e Ele não vai pisar em cima da semente que Ele plantou, vai destruir a própria semente. Então Deus está no controle de todas as coisas. A gente vai para um rápido intervalo e vamos voltar com o capítulo
próximo capítulo, capítulo de hoje, 29. Até daqui a pouco. Olá, estamos de volta. Este é o seu programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. E eu já aproveito aqui, quero mandar um abraço muito carinhoso aqui. O Natanael pede para eu mandar aqui um abraço para a Sueli Rodrigues, Natanael Carvalho, de Itaipuaçu, Maricá, Rio de Janeiro. Olha, gente do Brasil inteiro nos assiste, né? Da Bahia, de todos os lugares. A Fátima da Bahia está sempre ligada na gente aqui. A Aline Balbino Lima, também do Ceará, olha que bacana, muita gente que nos acompanha aqui, eu agradeço muito a você. Um abraço especial para a família Perrone de Jacareí também, meus amigos queridos que sempre nos apoiam, sempre estão aí com a gente, tá bom? Bem, quero agradecer agora os anjos da esperança, sempre agradecendo. Você que tem feito suas doações, para que a Rede Novo Tempo possa crescer e possa se expandir ou expandir-se e ter mais lugares e ter mais emissoras de rádio, de TV e as mídias sociais que crescem. Nós temos uma novidade pela frente, aí eu vou deixar a própria TV dizer isso para você, mas eu já estou vibrando aqui. Deus é grande, Deus é maravilhoso. Vamos aí investir bastante nas mídias sociais, os cursos bíblicos. Obrigado. Aqui temos um telefone, se você quiser mais informações, como ser um anjo da esperança, como ser uma anja da esperança, não é? Você pode ligar aqui, vai ter todas as suas perguntas respondidas. Seja um anjinho da esperança também. É muito legal isso. Desde criança elas já aprendem, né, como ajudar as pessoas, português e espanhol em todo mundo. Esse é o nosso grande objetivo, tá bem? Um presente para você, o pastor Gilson Brito preparou este bonito DVD, Paulo, Mensageiro da Cruz, 15 temas lindos sobre as cartas, né, tirados das cartas do apóstolo Paulo, sobre a morte, a ressurreição, a palavra de Deus, temas muito bons para você poder desfrutar. Tem gente que começa assistindo o primeiro, vai até o último, eu nem recomendo isso, mas é tão bom que as pessoas querem ficar ali o tempo todo. Assista um por dia, pelo menos, aí você vai colocando na mente, vai discutindo consigo mesmo ou com alguém por ali, tá bom? Então, peça aí agora que temos um WhatsApp e também um número telefônico, é só você pedir aí gratuitamente, vai receber aí na sua casa. Bom, nós já vimos o primeiro ai no capítulo 28, né? Ai de Efraim, né? A bêbada, a coroa dos bêbados de Efraim, o reino do norte, Israel, né? Portanto. E aqui no capítulo 29 nós vamos ver um outro ai, que é o segundo ai. Nesse capítulo vamos ter 2 ais, até o 33 são 6. Né? Aqui nós vamos ver 2. Então, ai da labareda de Deus, uma referência para Jerusalém, onde estava ali o altar e eram queimados os sacrifícios, a labareda de Deus. Uma coisa que deveria ser boa se tornou uma coisa ruim, porque eles estavam se distanciando, né? A fé foi provada e era fraca. A fé é provada e era fraca. Aqui nós vemos primeiro uma ideia de punição, não é? Começa dizendo, ai da lareira, cidade e lareira de Deus, em que Davi assentou o seu arraial, Jerusalém. Acrescentai ano a ano, deixai as festas que completem o seu ciclo. Então, porei a labareda de Deus em aperto, e haverá pranto e lamentação. Se referindo talvez ao queimar, né? A cidade queimada, e ela será para mim verdadeira labareda de Deus. Então, vai se queimar aqui, falando possivelmente da ação da Babilônia, da terceira investida da Babilônia sobre Jerusalém, que acabou com os muros, derrubou o templo e levou os móveis, né, de ouro, os cálices e os tesouros do templo para a Babilônia. É bem provável, foram dois momentos também, né?
isso daqui também o cerco que houve no tempo de Zedequias, Salmanaser, quinto. Né? Então, primeiro a Síria e depois Babilônia devastou mesmo. E a cidade é chamada de labareda, né? Foi queimada. O lamento para essa cidade, né? Esse é um lamento muito triste aqui. Então, a visão no verso 3 diz assim: acamparei ao derredor de ti, cercar-te-ei com baluartes, que eram essas torres de ataque na guerra, e levantarei tranqueiras contra ti, trancas, né? Para que eles não pudessem sair. Então, a cidade estava vivendo um período de cegueira espiritual e política também. Eu não conseguia fazer a vontade de Deus, não conseguia depender de Deus. Nós vamos ver em outros capítulos aqui um pouco mais essa questão, né? Em vez de confiar em Deus, foram confiar, no caso, na Síria por um período, pagar impostos lá e eles foram traiçoeiros. E no Egito também pagaram impostos lá, deram dinheiro lá, deram riquezas do templo e acabaram perdendo tudo, porque o Egito era fraco, era uma cana quebrada, como alguns fazem aqui. Então, em vez de confiar em Deus, confiaram no homem, no poderio do homem. É como se eu pegasse um país hoje, o Brasil estivesse em guerra e eu vou escolher um país para poder me apoiar. E qual o país que tem mais artefatos bélicos, né? Mais armas, mais tanques, mais aviões, mais navios de guerra e tudo mais? Então vou me fiar nisso. E essa nação tem interesses pessoais, né? E se eu estou sendo servido por eles, eu vou ter que pagar alguma coisa, né? Não é de graça, não tem almoço grátis por aí. Então, se eu fizesse isso, eu estaria deixando Deus, que é o Deus da nossa nação. É mais ou menos uma ideia dessa. Eles deixaram a Deus e foram confiar no homem. Estavam vivendo uma cegueira espiritual e uma cegueira política, porque escolheram mal. Escolheram mal. Além de serem cegos espiritualmente, né? Eles não estavam conseguindo escolher politicamente. Uma coisa está ligada à outra. Se você perde o senso espiritual, o seu casamento, no seu casamento, a fidelidade não precisa ser uma coisa importante. Não precisa ser uma coisa importante. Eu perco o meu rumo, eu não sei para onde eu vou. Se minha bússola está falha, se eu perco a minha bússola, então, ou se minha bússola está quebrada, ou se eu uso uma bússola quebrada, eu não vou chegar onde eu preciso. Então aqui, o povo de Israel não estava chegando onde precisava, não. Não estava chegando. Mas Deus promete para eles, olha, mas a multidão dos teus inimigos, verso 5, será como pó miúdo, como palha que voa. Eu vou dar a redenção, a vitória, eu vou proteger vocês. Vou proteger, porque esta é a minha cidade. Eu tenho o interesse do Messias aí. E o Messias poderia ter voltado. É sempre a aplicação dupla aqui em Isaías. E aqui ele diz assim, de pelejar contra, né, as nações, né, muitas nações, todas as nações que hão de pelejar contra a lareira de Deus, como também todos os que pelejaram contra ela e contra os seus baluartes e a puseram em aperto, eu vou cutucá-los, eu vou. Será também como o faminto que sonha que está a comer, mas acorda e está vazio. Né? Aquele sequioso, né, água, quero beber, e acorda e está desfalecido. Aqui pode ser uma referência a Senaqueribe, no ano de 701, quando ele chega, 46 cidades tomadas ali no Reino do Sul, 46 cidades tomadas. E agora só falta Jerusalém, mas ele não consegue. Não consegue, e tem uma derrota aqui épica, nós vamos ver mais para frente aqui um pouquinho. A cegueira espiritual foi horrível. Aqui tem um verso interessante, né? Eles estão em profundo sono e fechou os vossos olhos, que são os profetas, e vedou a vossa cabeça, que são os videntes. Quer dizer, nada de profeta, nós não ouvimos profetas aqui, nós escolhemos o nosso próprio caminho. Nós vamos escolher quem é que vai nos salvar. Quem poderá nos salvar, né? Já falei isso aqui. E olha que verso interessante aqui. Havia falta de revelação, portanto, eles não estão atrás de profetas nem videntes, então não havia revelação. Como saber a vontade de Deus dessa forma?
O Senhor disse, verso 13, visto que esse povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra, o Senhor maravilhoso, mas o seu coração está longe de mim, o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Continuaria a fazer obras maravilhosas no meio deste povo, tudo bem, é meu povo ainda, ok? Mas esse povo diz que me adora, fala, mas não sente. É a questão de você no casamento, lá na frente, todo mundo dizer, não, eu aceito fulano de tal como meu cônjuge, né? Até que a morte nos separe. E sai antes da morte, né? E não mantém fidelidade. Você diz que vai ser fiel na doença, na riqueza, na pobreza, na doença, na saúde, na alegria, na tristeza, e no primeiro momento de desespero você abandona, você sai. Então você está falando uma coisa, mas fazendo outra, e nós podemos falar qualquer coisa. Quando alguém quer aí conquistar outra pessoa, fala coisas impressionantes, mas só para conseguir aquele momento, depois dá um chute. É uma aventura. E esse povo tinha uma aventura, era um ritual monótono. Senhor, 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 mas não estava falando de coração. Será que quando você faz isso, você fala de coração? Eu falo de coração? Será que nós falamos de coração quando buscamos a Deus? Olha, é um desafio muito grande esse. É um desafio imenso. Estar com o coração na mão dele ou não? Muita gente vai na igreja e diz, Senhor, eu vim, hein? Agora estou indo embora, ó, próxima semana eu volto. Já fiz minha parte. Não, é muito mais do que isso. Pessoas que se amam querem estar juntas. E aí tem um segundo ai. Verso 15. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor. Falam que amam, mas não estão aí com Deus. São os cristãos nominais. Eu sou cristão. Tá, mas aí qual é a sua relação com Cristo? A palavra... Você usa a palavra, busca a palavra, levanta, arruma a cama, estuda a palavra e sai para ser Jesus para as pessoas. Isso é um compromisso cristão, muito claro. Usar a armadura de Deus, que é a palavra, a oração. Então ele diz assim, ai daqueles que ficam escondendo, obras, as suas próprias obras fazem as ocultas, escondidas, e ainda dizem assim, quem nos vê? Quem nos conhece? E aqui o absurdo, né? O exemplo do oleiro, né? E o barro olhar para o oleiro e dizer assim, ele não me fez, ou qualquer barro, né? Qualquer artífice, qualquer obra de um artífice, né? Ele não me fez, e a coisa feita disse ao seu senhor, ele sabe, ele nada sabe, ele não sabe nada. Imagina como é que o vaso vai falar com o oleiro, assim. Mas tem redenção, e esse verso aqui eu não posso perder, tem que falar esse verso aqui. Estes versos. A redenção de Israel, a partir do verso 17 até o 24, cura e alegria. Então, porventura, dentro em pouco, não se converterá o Líbano em pomar, quer dizer, vai ser humilhado, e o pomar não será tido por bosque? Acabou. Aí naquele dia, vejam, aqui é Israel e aqui é a nova terra. Não é? Naquele dia os surdos ouvirão a palavra do livro e os cegos, livres já da escuridão e das trevas, as verão. O Messias. O Messias chegou e fez o quê? O que Cristo fez? Ele fez alguns sinais. A gente chama de milagres, mas ele fez alguns sinais. Curou o cego para dizer, no meu reino não tem cegos, não vai ter cegos. Curou o coxo, no meu reino não vai ter coxos. Então hoje nós não precisamos ter uma igreja que cura. Então, Cristo veio para dar os sinais do reino, para isso, simples. Não é? Esses são os sinais, nós já sabemos quais são os sinais. Pode haver alguma cura? Claro que pode. Pode haver um milagre? Pode. Aí diz assim, os mansos terão regozijo no Senhor, e os pobres entre os homens se alegrarão no Santo de Israel, pois o tirano é reduzido a nada. Quem é o tirano? É o diabo. Mas quem é o tirano aqui? São os povos que viviam batendo em Israel, a Assíria, não é? Em Judá, que no caso, a Assíria, Babilônia, eles vão ter a sua paga. E todos os outros também, filisteus, edonitas e todos mais. E aqui diz, os quais, por causa de uma palavra, condenam um homem, os que põem armadilhas ao que repreende na porta, e os que sem motivo negam ao justo o seu direito. Os profetas falam na porta, à porta,
né? E ninguém ouve. E hoje? Os profetas estão falando. A porta aí, sua casa. E aí? Qual vai ser a minha atitude? Qual vai ser a minha atitude? Ele diz assim, Jacó não será envergonhado. Deus tem um povo que vai ser vitorioso. Eu quero fazer parte deste povo e você. Aí ele fala da alegria aqui, da cura, da alegria. É maravilhoso, né? Ler esse texto do 17 ao 24, leia depois com mais calma, para você saber as promessas de Deus. Mesmo que estamos aqui vendo num mundo difícil, o inimigo parece estar crescendo, mas ele vai ser destruído. Todo inimigo do povo de Deus, todo inimigo de Deus, ou o inimigo de Deus vai ser destruído finalmente. Satanás vai morrer, então não o siga. Siga Jesus que disse eu sou a vida. Vamos orar? Pai bondoso, pedimos a tua bênção sobre nós, sobre este capítulo também, que traz esse ai sobre Jerusalém, sobre aqueles que ocultam as coisas do Senhor, mas nós queremos trabalhar as claras, Pai. Nós não queremos dizer que te amamos e o nosso coração não sente isso ou não crê nisso. Dá-nos uma sinceridade tal, para que o nosso coração, as nossas palavras reflitam o que está no nosso coração. Queremos entregar o coração ao Senhor agora, em nome de Jesus. Amém. Você fica agora com o verso ilustrado, com a música, e a gente volta amanhã. Um abraço. Você já percebeu como as redes sociais se tornaram importantes hoje em dia? Literalmente, milhões de pessoas diariamente compartilham sua vida pela internet. O problema é que muitas pessoas confundem o mundo digital com o mundo real. Acham que a vida que é postada é igual à vida vivida. Tais indivíduos se esquecem que nas redes sociais existem vidas apenas de aparência. Isso porque na internet selecionamos cuidadosamente o que queremos parecer. Geralmente as pessoas só veem aquilo que queremos que elas enxerguem. Ao refletir sobre o mundo das aparências no qual vivemos, o grande pensador Zygmunt Bauman, contextualizando Descartes, afirma que para existir neste mundo tenebroso é preciso, sobretudo, aparecer, propagandear-se. Para assim dizer, apareço, logo existo. O problema se agrava quando o mundo das aparências alcança a vida religiosa, levando as pessoas a não se importarem com o que essencialmente são, mas apenas com o que devem parecer. No capítulo 29 do livro de Isaías, encontramos o terrível lamento de Deus sobre o povo que o seguia apenas de aparência. No verso 13 lemos: O Senhor disse: Visto que este povo se aproxima de mim, e com sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Esta é a religião de aparência. Pessoas que por fora louvam a Deus, mas por dentro estão distantes dele. Pessoas preocupadas apenas com a performance e não com a essência. Cristãos com belas embalagens, mas com péssimo conteúdo. Sabe, uma das qualidades mais importantes em nosso mundo se chama coerência, a qual gera uma relação harmoniosa entre o que falamos e o que fazemos. Então, não seja incoerente, não viva apenas de aparências. Tanto tempo eu busquei, tão longe daqui, que tolice estava aqui, tão perto de mim. Estava bem aqui, tão perto de mim. A minha casa é gentil, quero larear pra sempre. Lar não são paredes, lar não é alvenaria. Lar é familiar. Lar não são paredes, lar não é alvenaria. Meu lar são vocês, e eu quero larear.
clarear. Tanto tempo eu busquei, tão longe daqui, oh, e o tempo todo estava aqui, tão perto de mim, estava bem aqui, tão perto de mim. A minha casa é gentil,